pode mandar mensagem, pode mandar alguma carinha, alguma coisa desse tipo. A partir de agora, nossa aula está sendo gravada, tá? Então, eu estou deixando vocês cientes que essa aula ela é publicada no YouTube, numa conta privada. Nem todo o público tem acesso, somente as pessoas que participam do grupo, tá? Então, nós na semana passada, né, nós falamos um pouquinho sobre a parte da avaliação no autismo em si. Aí nós paramos nesse slide aqui que fala sobre os graus do autismo. A CID-11 ela vai dividir, né, o autismo em 3 níveis de suporte. Então, antes a gente considerava o transtorno espectro autista com alguns nomes, por exemplo, o grau 1, ele era conhecido como síndrome de Asperger. Então, tinham essas nomenclaturas e hoje a CID-11 ela engloba o transtorno do espectro autista e ela divide em graus de dificuldade. Por isso que antes a gente chamava de nível, agora a gente chama de grau. Grau 1, grau 2 e grau 3. E aí o que vai mudar, né, em relação a isso? Em primeiro lugar, vocês precisam conhecer bem a CID-11 e até mesmo a DSM-5, caso você queira avaliar uma criança com autismo. Por quê? Como eu venho falando, né, desde o início dos nossos encontros, o transtorno espectro autista, ele tem algumas condições, é uma condição neurobiológica, ele não chega a ser uma doença, ele é reconhecido como uma condição, e aí essa condição ela vai afetar o paciente de diversas maneiras, e aí cada um vai ter a sua maneira, a sua reação em relação ao transtorno. Então, em muitas áreas, ele pode causar prejuízos e outras não. Geralmente, o paciente no grau 1 é aquele paciente que tem mais função. Então, ele é um paciente bem complicado em relação ao diagnóstico, porque ele não apresenta todos os sinais do autismo, ele apresenta outros comportamentos também, porém, ele consegue ser diagnosticado por conta de algumas, né, de alguns comprometimentos, como, por exemplo, dificuldade de interação social. Ele pode ter uma dificuldade de interação social, mas ele não pode não ter a inteligência comprometida. Eu posso ter autistas no grau 1 que tem uma grande inteligência, e aí já entra altas habilidades, que é uma outra situação. É o que a gente chama de comorbidade, né? Que aí o autismo vai puxar outra situação para que o paciente tenha um outro diagnóstico junto com o autismo. Geralmente, os pacientes no grau 1, eles possuem esse grau de altas habilidades, porém, ele é prejudicado em outros pontos. Por exemplo, a gente precisa definir se a alta habilidade dessa criança é pela leitura, é pela escrita, é pela matemática. Então, tem tudo isso envolvido. E, geralmente, pacientes com altas habilidades, eles desenvolvem problemas emocionais. Por quê? Ou ele se compara com as crianças da idade dele e aí acaba se achando mais inteligente para algumas coisas, e aquela situação que ele não é muito inteligente, ele acaba se frustrando por isso. Eu tenho um paciente de altas habilidades que ele não gostava, antes da terapia, ele não gostava de ir à escola porque ele se achava muito superior aos colegas e os colegas achavam ele chato, porque ele falava sobre assuntos que as crianças não entendiam. Então ninguém queria brincar com ele, ninguém queria ficar com ele e tudo mais. Até ele se entender, demorou um pouquinho. Hoje ele tá com 8 anos, mas ele é bem desenvolvido, então até ele se entender e saber separar as coisas, demorou um pouco. Ainda tem algumas queixas, mas ele é muito funcional.
Então, isso, o diagnóstico dele foi tardio por conta disso, né? Porque inicialmente eles se apresentam como crianças normais, altas habilidades, mas tem bastante questões emocionais envolvidas. E ele não precisa de ajuda, de suporte em alguns momentos, mas não em todos. Já o paciente no grau 2, ele tem bastante comprometimento restrição de atividades, tem interesses restritos e movimentos repetitivos, o que a gente chama de estereotipia. O paciente no grau 1, ele quase não tem, ele tem algumas manias, mas estereotipia mesmo, ele quase não. Já o paciente no grau 2, ele precisa de ajuda, mas ele se mostra mais inflexível em relação à dificuldade e ele tem muita dificuldade para mudar o foco, tá? Geralmente ele tem dificuldade em mudar o foco de algo que ele está fazendo, então ele transforma, né, essas situações em algo bem complicado. Então, por exemplo, se ele chega num atendimento, tem uma brincadeira que ele gosta muito, ele não vai querer sair daquela brincadeira para ele fazer outra coisa. Ele vai se identificar. Eu tenho pacientes, por exemplo, que se identifica. Hoje eu tive até atendi uma criança que ele se identifica com música. E aí, como a gente estava fazendo atividade multidisciplinar com toda a equipe que estava no dia na clínica, ele teve dificuldade. Se a caixa de som tivesse ligada, ele não queria parar de cantar, não queria parar de dançar para fazer outras atividades que estavam em volta dele. Então, aquilo ali é o hiperfoco, é algo que chama muita atenção para ele, então ele vai querer só ficar naquilo ali. Geralmente, nos pacientes grau 2 e 3, a gente precisa fazer uma análise que a gente chama de análise funcional ABC na psicologia. Eu não sou psicóloga, mas a minha supervisora me orientou a fazer dessa forma, assim como os cursos ABA nos orientam também. Então, geralmente, quando você aplica a anamnese na criança, você vai pedir aos pais uma lista de preferência. E aí, o que é essa lista de preferência? São todas as coisas que a criança gosta muito, aquilo que ela gosta mais ou menos e aquilo ali que ela não gosta tanto. A análise funcional ABC é uma avaliação que a gente vai falar mais à frente um pouquinho. A gente observa o comportamento da criança e aí a gente tenta descobrir os antecedentes, por que aquela criança chegou na terapia se comportando daquela forma. E aí a gente tenta entregar o reforçador para que ele melhore esse comportamento e depois a gente precisa justificar o que foi feito e como ele melhorou o comportamento. Em muitos casos, o que acontece e a gente precisa ter bastante cuidado na hora dessa análise de preferência em relação a todo o processo. Muitas crianças, elas têm interesse restrito por um item específico. Um que tem dado bastante trabalho nas terapias ultimamente é o celular. Então, a criança apresenta interesse restrito pelo celular. O celular pode ser um reforçador, porém, esse reforçador é um reforçador negativo. É algo que não é legal a gente usar com essa criança, porque você não vai conseguir atingir outros objetivos, porque ele quer ficar com a função do celular. Em contrapartida, você pode pegar um momento que essa criança está mais calma, que ela já entendeu que ela precisa fazer uma atividade, entregar o celular e depois fazer outra coisa. Quando ele consegue já lidar com essa situação, você pode usar o celular como um item de reforçador, como uma recompensa após uma atividade. Porém, você vai ter que precisar ter cuidado com a atividade que você vai passar para ele fazer no celular. Essa atividade, ela tem que ter uma função e ela tem que estar dentro do programa do que você quer que ele faça naquele dia. Então, um exemplo, se eu estou trabalhando uma função de mando. Eu posso trazer no celular um aplicativo que trabalhe os comandos,
que trabalha em ordem, que trabalha em regra, que trabalha em função. Não é qualquer coisa que você vai estar fazendo no celular. Então, assim, é sempre quando a gente usa o celular no atendimento, geralmente ele não é muito recomendado como recurso, mas em alguns casos tem exceção, quando você consegue trazer esse recurso e aí quando a criança já consegue lidar. Eu, Milena, particularmente, não gosto muito de trabalhar com a tela do celular. Geralmente a tela que eu trabalho é a do computador ou a da TV. E a da TV, ela precisa ser bem assim, em último caso, por exemplo, em relação você já realizou todas as atividades que você queria, a criança já fez o objetivo, e aí por último você coloca a TV. Porque a TV é algo que faz com que a criança fique livre. Ou ela vai ficar paradinha olhando para a TV e não vai dar atenção para as outras coisas, ou ela vai ficar desatenta e vai desfocar ali da atividade. Então, dentro da dinâmica das terapias, você precisa primeiro conhecer muito bem o seu paciente, conhecer muito bem os interesses restritos dele e os interesses positivos e os interesses negativos. Interesses positivos é aquele que você consegue usar como recurso e a criança responde tranquilamente aquilo ali. Eu gosto muito, uma coisa que dá muito certo durante o processo até de avaliação mesmo, é trabalhar com cronômetro. Ó, você faz uma atividade em 10 minutos e você tem 5 de intervalo para você usar um reforço que você queira. O ABA, ele trabalha muito dessa forma, né? Então dá muito certo essa dinâmica de você trabalhar 10 e 5. Chega um certo momento que a criança até esquece depois. Então, por exemplo, tem um paciente que está comigo há mais de um ano e os primeiros reforçadores ele já esqueceu. Então, assim, a gente consegue trabalhar sem reforçador para ele fazer. Então, assim, eu uso o ABA de uma forma muito natural. Então, apresento o recurso para a criança e aí, com o passar do tempo, eu deixo ele gostar naturalmente da atividade que tem que fazer. Essa parte no grau 3 é extremamente difícil, porém não é impossível. Eu costumo dizer que não existe paciente difícil. O que torna esse paciente um pouco mais complicado é a situação em que ele está inserido. Por exemplo, aí é onde entra a avaliação funcional ABC. Por exemplo, você saber o que aconteceu com essa criança ao longo do dia para ele estar trazendo esse comportamento para a tua terapia. Geralmente, quando eles têm um comportamento inadequado, não foi você que causou esse comportamento, foi as coisas que ele fez ao longo do dia. Então, de repente, por exemplo, uma criança nível 3, que pode ser um paciente não verbal, ele não vai saber te dizer o que ele está sentindo, ele não vai saber te dizer o que ele sabe, o que ele não sabe fazer. Então, de repente, ele está desconfortável com aquela situação ali. Pacientes muito agitados. Você vai ter que primeiro trabalhar a agitação dele, para depois ele se acalmar, e aí depois você entra no objetivo da atividade que você quer que ele faça. Isso vale tanto para a intervenção quanto para a avaliação, principalmente no autismo, onde a gente trabalha com muita observação. Então, os reforçadores são essenciais, tá? Para que a gente possa ter essa dinâmica. Eu não preciso fazer um atendimento 100% voltado para o ABA. A escola ela não precisa fazer um atendimento 100% voltado para o ABA, mas vocês podem usar algumas técnicas que facilitam muito o lidar com a criança, tá? Então, o ABA é uma prática que tem dado muito certo. Eu recomendo, se você quer trabalhar com autistas, que você tenha um curso de aplicadora ABA, mesmo que você não aplique como ele se adapta, mesmo que você não use todos os protocolos, todos os recursos, uma coisinha ou outra que você vai poder colocar, né, acrescentar na sua terapia, vai ser de total diferença para você, principalmente na hora da intervenção. Então, por exemplo,
Ontem nós estávamos discutindo no grupo em relação, né, à psicomotricidade, se é legal ou não ter a psicomotricidade na terapia. Meninas, eu deixei o chat aberto aqui, tá? Caso vocês queiram comentar alguma coisa, conforme eu vou falando, eu vou interrompendo minha fala e vou apresentando para vocês as respostas ou comentários. Caso alguém tenha um caso e quiser comentar sobre ele, pode ficar à vontade também, tá? Então, assim, normalmente eu vou falando e aí depois eu vou voltando aqui pro slide. Essa aula tá, para quem entrou depois, ela tá ficando gravada. Aí é por isso que eu peço para que vocês não liguem as câmeras e que mantenham os microfones desligados, porque ela dificulta a gravação. Mas vocês podem usar à vontade os emojis que tem aqui, a mãozinha de levantar, o chat aqui para escrever mensagem, tá? Se vocês não estiverem me ouvindo, se tiver alguma interrupção, podem ficar à vontade para falar. No início eu me atrasei um pouquinho porque houve uma queda aqui no WhatsApp e eu não estava conseguindo atualizar para ele voltar, mas agora já voltou tudo ao normal aqui. Bom, então voltando a falar sobre essa parte mais avaliativa, né? Dentro da proposta do